Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos a nossa aventura, a nossa caminhada pelo Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Hoje estudaremos juntos os versículos 27 a 31. Acompanhe comigo então a leitura da bendita palavra de Deus. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Jesus, após o momento da ceia, um momento tão especial com seus discípulos, acaba revelando que, além do traidor que ele já tinha indicado, os discípulos se escandalizariam. A expressão escandalizar aqui quer dizer que eles achariam um motivo em Jesus, ou por causa de Jesus, de sentir vergonha ou de sentir medo diante das pessoas, de serem identificados com Jesus, de serem identificados como discípulos de Jesus. Essa é a força dessa palavra escandalizar. Era assim que eles se escandalizariam e por isso eles então fugiriam da presença de Jesus. E Jesus também menciona aqui, relatado por Marcos, o texto de Zacarias, no capítulo 13, verso 7, como essa ação, ou seja, esse escandalizar-se, como sendo um cumprimento de profecia. Ele menciona o texto aqui, porque está escrito, verso 27, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Lá no contexto original de Zacarias, quem vai ferir o pastor, ou seja, quem vai matar o pastor, está implícito, é uma ordem do próprio Deus. Isso é algo que viria do próprio Senhor. E isso é importantíssimo de nós compreendermos, porque nós sabemos que a morte do Senhor Jesus foi algo que foi preparado pelo próprio Deus. O fato dele ter que morrer e o modo de morte de Jesus, um sacrifício, é um requerimento da própria justiça de Deus. E assim, então, esse contexto de Zacarias é por demais importante para que compreendamos o fato de que o pastor vai ser ferido por ordem do próprio Deus. Porque é um plano, porque é algo que o Senhor deseja, exatamente como Jesus vai dizer daqui a pouco, quando ele estiver no Getsêmani. Jesus entendia isso, mas os discípulos não entenderiam e eles fugiriam porque vão ser tomados de medo, eles não vão compreender o que está acontecendo. Por isso, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. O nosso autor que estudamos aqui para a preparação dos nossos encontros, ele aponta para vários textos, vários versículos que mostram o fato como os discípulos ficaram dispersos. Pedro acaba negando Jesus, os discípulos fogem, eles ficam com medo, não é? Eles ficam sem compreender o que vai acontecer, eles ficam perdidos por causa desse fato de que Jesus seria preso e imediatamente seria julgado, executado, dali a praticamente algumas horas. Mas o fato é que Pedro, aqui, a partir
do verso de 29, impetuoso, não é? E cheio de autoconfiança, diz o seguinte: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Pedro tinha um excesso de confiança em si mesmo que realmente revela, como o nosso autor diz, o próprio William Hendrickson traz essa anotação. Essa autoconfiança, na verdade, revelava o fato de que Pedro sequer conhecia a si mesmo. Pedro não estava pensando no fato da própria natureza humana. E ele então diz de forma impetuosa que jamais eu vou me escandalizar em ti. Jamais. E aí Jesus, em resposta, como conhecia Pedro, como também conhecia os discípulos, não é? Ele então diz: Pedro, respondeu-lhe Jesus, verso 30, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. O fato é que Jesus conhecia muito bem quem era Pedro. E claro, conhecia o Pedro impetuoso, que precisava ainda compreender toda a obra de Deus em Jesus, que ainda precisava do próprio poder do Espírito para ser moldado. E aqui, cheio de ímpeto, na verdade ele diz que vai ser fiel a Jesus, mas não sabe que não só ele não será fiel, como ele vai até negar Jesus. Esse contexto todo aqui, ou nesse contexto todo, Jesus não deixou de sentir e de expressar amor pelos discípulos. Jesus ainda tem o controle da situação e ele avisa os discípulos. Não é? Eu deixei até para ler isso depois, mas logo depois que ele diz: ferirei o pastor, as ovelhas ficaram dispersas, ele diz no verso 28, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Esse fato, inclusive, depois é lembrado pelo anjo que avisa as mulheres para dizerem aos discípulos: vão para a Galileia, porque ele disse que estaria lá. Eles vão se lembrar disso aqui depois. Jesus, de uma forma muito amorosa, avisa: vocês vão se dispersar, mas é temporário. Depois vocês vão me encontrar lá na Galileia. E ele diz com todas as letras: depois da minha ressurreição. Talvez nenhum dos discípulos tivesse compreendido plenamente isso, mas Jesus diz: depois da minha ressurreição. E Pedro, mesmo ouvindo da boca do Mestre que ele negaria, e Jesus diz claramente: nesta noite você vai me negar, antes que o galo cante 2 vezes. É uma referência aqui ao fato de que isso se daria mais ou menos por volta da 3ª vigília da noite, ou seja, entre 12:30 e 3 da manhã. E foi exatamente o que aconteceu, porque Pedro mais tarde vai acompanhar de longe o questionamento de Jesus pelo Sinédrio. Isso nós veremos no final do capítulo aqui. E nesse momento então ele vai negar a Jesus. Mas Pedro, contra todos os fatos aqui apresentados por Jesus e até contra si mesmo, volta a afirmar: eu jamais farei isso, ainda que me seja necessário. Verso 31, morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Os discípulos aparentemente estavam cheios de uma autoconfiança que refletia, na verdade, o fato de que eles ainda não tinham sido testados a ponto de realmente sentirem a necessidade de deserdar Jesus, de fugir, como nós veremos a seguir logo depois do Getsemane, de negar a Jesus, como nós veremos a seguir quando Pedro está na área do julgamento lá, quando Jesus foi levado perante o Sinédrio. A verdade, meus queridos ouvintes, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, é que nós precisamos nos lembrar que não podemos confiar em nós mesmos. Não podemos confiar no nosso coração, que aliás o texto bíblico diz que o nosso coração é enganoso.
Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos depender de Deus. Esse foi o problema de Pedro. Ele confiou nas suas próprias forças. Ele estava muito autoconfiante e seu excesso de confiança acabou, na verdade, sendo justamente uma pedra de tropeço para ele, porque ele realmente cumpriu aquilo que Jesus aqui acabara de dizer, e ele acaba por negar Jesus. Dali a algumas horas ele acaba negando Jesus. Nós veremos a continuação desse texto de Marcos capítulo 14 no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.